Bem-vindos à nossa quarta do poder. E como é bom ter a sua presença para continuarmos a estudar sobre o Santuário do Lar. O Santuário do Lar é o tema que estaremos falando sobre todo este ano. E para continuar o nosso louvor ao Senhor, vamos cantar juntos o hino 568, Lar Doce Lar. E para falarmos nessa noite sobre o tema Missionária do Lar, convidamos uma mulher que ela é teóloga, pedagoga e terapeuta familiar. Queremos convidar novamente a Jeane Gomes para estar conosco. A Jeane Brito Gomes, ela é esposa de pastor e tem colaborado muito no nosso ministério. Por isso, a nossa gratidão por ela estar contribuindo com as suas palavras essa noite para a nossa vida. Que Deus a abençoe. E para então completarmos esse início de adoração, curve a sua fronte para louvarmos ao Senhor através da oração. Pai querido, nós te agradecemos pelo teu amor, por tua bondade, pelo teu carinho para com cada lar, com cada família. Essa noite falaremos sobre a importância de ser missionária em nosso lar. Como é bom termos o Senhor como nosso guia, nosso protetor e auxiliador para educarmos os nossos filhos. Portanto, Senhor, conduza as palavras que serão ditas através da Jeane, para a honra e glória do seu nome,
e para edificarmos os nossos lares. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Olá, seja muito bem-vindo às Quartas de Poder. Nós estamos trabalhando durante todo esse tempo o livro que se chama O Santuário do Lar. E hoje teremos como tema principal a missionária do lar. Quero te convidar para refletir um pouquinho sobre o grande privilégio que Deus tem dado a cada uma de nós mulheres, mães, de sermos cooperadoras com o Senhor nessa bonita tarefa. A palavra de Deus nos alerta em Provérbios capítulo 31, versículos 28 e 29, dizendo o seguinte: levantem-se seus filhos e lhe chamem ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, mãe, você ter a oportunidade de ser chamada ditosa, bem-aventurada. Sabe, a influência de uma mãe é especialmente maravilhosa no lar. Disse que ao lado de um homem está uma grande mulher. E sempre quando se refere esse texto, pensa-se na mulher como boa esposa, mas também como uma boa mãe. Como você tem sido no seu lar? Como você tem usado este grande privilégio, essa oportunidade de ser cooperadora de Deus no lar? A palavra de Deus traz dois exemplos preciosos, exemplos maravilhosos. O primeiro é da personagem Ana. Ana era uma mulher que pediu a Deus um grande presente. Ela pediu de Deus um filho. Mas ela, ao pedir este filho, fez um voto. Ela disse: Senhor, se me deres um filho, eu devolverei a ti. Ana teve a oportunidade de ver essa promessa cumprida em sua vida. Deus lhe deu um filho. E não se esqueceu da promessa que fez a Deus. Desde os primeiros momentos, Ana entendeu que aquela criança não lhe pertencia. Ela pertencia a Deus. Ela havia devolvido a Deus aquele pequeno que Deus colocou em seus braços. Ana, então, cuidou de criar este filho, sabendo que ela deveria devolvê-lo ao Pai. Querida mãe, você tem entendido o papel que Deus tem dado a você? Deus colocou nas suas mãos a responsabilidade de educar os seus pequeninos, de formarem os seus meninos e as suas meninas, para depois devolvê-los ao Senhor. Ana tinha um preço a pagar, um preço alto. Por quê? Porque ela tinha que se desfazer da companhia do seu filho quando ele ainda era uma criança. Mas ela o fez com alegria no coração. Ela o fez com gratidão. E você pode comigo imaginar Ana tendo o seu bebezinho nos braços todos os dias e ensinando-o: querido menino, você é um presente de Deus. Querido menino, você tem a oportunidade de crescer para a glória de Deus. E assim, Ana fez com seu menino. E sabe qual foi o fruto? Samuel se tornou um grande homem de Deus. Samuel influenciou toda uma geração. Samuel foi o sacerdote, o profeta daquele país. E é salutar ver qual foi o resultado da vida de Samuel. Samuel fez com que aquele país se achegasse mais a Deus. Todas as pessoas tinham
a alegria de ter Samuel como profeta. Mas eu quero te afirmar, Ana foi responsável pelo amor que Samuel desenvolveu a Deus. No livro A Ciência do Bom Viver, encontramos o seguinte: a responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe. Ela, de cujo sangue a criança se nutre e se forma fisicamente, comunica-lhe também influências mentais e espirituais que tendem a formar-lhe a mente e o caráter. Querida amiga, quero falar do segundo exemplo que a Bíblia traz. Foi Joquebede. E Joquebede foi a hebreia que teve fervorosa fé e não temeu o mandamento do rei. Escrito lá em Hebreus 11, 23, você encontra essa história narrada. A mãe de Moisés, libertador de Israel, foi então, de forma preponderante, influenciado por Joquebede. Ah, mas eu também quero te trazer outro exemplo. Eliseba. Quem foi Eliseba? Eliseba foi a esposa de Arão. E Eliseba teve uma influência tão forte, tão duradoura, que Deus depois determinou que os sacerdotes fossem todos da linhagem de Arão. Você consegue imaginar? Naquele tempo, Eliseba fez com que a sua família fosse a melhor família que existia naquele período, naquele território. Eliseba ensinou seus filhos a amarem a Deus. Eliseba, com certeza, levava os seus filhos a meditarem na responsabilidade de terem uma vida pessoal com Deus. Depois, no futuro, Eliseba teve a tristeza de ver 2 dos seus filhos cometerem algo que feriu o coração de Deus e por isso eles vieram a morrer. Mas ainda tinha 2, os outros 2. Os outros 2 se tornaram grandes sacerdotes, grandes servos do Senhor, porque uma mãe desejou cumprir o seu papel na presença de Deus. No livro E Recebereis Poder, a meditação matinal, nós encontramos o seguinte escrito: as mães cristãs devem compreender que são cooperadoras de Deus ao educarem e disciplinarem seus filhos de tal maneira que os habilitem a refletir o caráter de Cristo. Nessa obra, toda mãe terá a cooperação dos anjos celestiais. Mas este é um trabalho que, infelizmente, é deixado de lado, é negligenciado. E por esta razão, Cristo é privado de sua herança, os membros mais novos de sua família. Mas por meio da habitação do Espírito Santo na alma, a humanidade pode colaborar com a divindade. Você quer ter essa colaboração na sua vida? Você quer ter os anjos te ajudando, mãe? Eu sei que essa é uma missão que muitas vezes não parece fácil, e não é mesmo. Ter os nossos filhos crentes em Jesus, servos fiéis a Deus, depende completamente de uma vida de oração, dedicação, e é feito todos os dias da nossa vida. Algumas mães se desesperam, algumas mães se impacientam, mas eu quero te dizer, mãe, você é a missionária do lar. Você tem a oportunidade de ter em Deus todo o auxílio, toda a cooperação necessária. Deus tem particular interesse que os seus filhos possam crescer desenvolvendo essa intimidade. Mãe, como você pode fazer isso? Primeiro, leve os seus filhos todos os dias em oração a Deus. Apresente-os
um a um. Conte a Deus as suas angústias. Fale a Ele sobre aquilo que você encontra como dificuldade. Fale a Deus sobre o temperamento difícil, talvez a sua falta de habilidade para alguma área, para com alguma área dos seus pequenos. Mas também, mãe, leve os seus filhos a Deus. Fale de Deus aos seus filhos. Todos os dias. Abra a palavra, fale da palavra de Deus a eles. Conte-lhes como Jesus ama cada um deles. Conte-lhes as histórias da Bíblia. Ministre ao seu coração. Mãe, não esqueça, a influência do seu lar deve ser de harmonia. O lar dos pequenos deve ser um lar aonde o Espírito de Deus habite. Seja alegre, cante louvores, brinque, porque isto também faz parte de pregar a palavra de Deus. E assim, o seu filho vai se tornar adolescente, mas você vai ter ligado o coração do seu filho ao seu coração. E você vai poder ministrar-lhe, vai poder aconselhar e vai poder ter o seu filho juntinho do seu peito e juntinho do Senhor Deus. Mãe, sua missão é ensinar a servir. Como é que você pode ensinar o seu pequeno a servir? Começando dentro de casa. Ajude-o a compreender que o propósito e a existência do seu filho é servir a Deus. A mãe, como missionária, não apenas deve impedir que as atividades e os compromissos externos atrapalhem na missão. Ensine o seu pequenino a amar os outros. Ensine o seu pequenino, o seu filho adolescente, o seu filho jovem, a desempenhar a missão de serviço. E ele começa a ver o seu exemplo. Como você tem servido na casa de Deus? Como você tem servido a família? Como você tem estabelecido a sua vida devocional diante do Senhor? O livro Beneficência Social diz o seguinte: a influência da mãe nunca cessa. Essa influência é sempre ativa, seja para o bem, seja para o mal. Querida mãe, que a sua influência seja para o bem, que a sua influência seja levar os seus filhos até o trono da graça de Deus. Você também tem que se preparar para ser uma boa mãe. Gaste tempo nessa preparação. Estude bons livros. Você deve ler a Bíblia e ver as orientações que Deus tem para a educação dos nossos filhos. Deus tem muita urgência de que os nossos filhos possam ser verdadeiramente filhos de Deus. Eu e você temos esta tarefa honrosa. Eu e você temos este privilégio. Que o Espírito Santo de Deus a capacite, que o Espírito Santo de Deus a oriente, que o Espírito Santo de Deus esteja com você nessa tão bonita e importante tarefa. Deus te abençoe. A palavra de Deus, ela nos traz informações sobre a preciosidade que são os nossos filhos. E nós estivemos trabalhando, falando aqui um pouquinho sobre a responsabilidade e o privilégio de ser uma mãe. Mas eu sei, eu sou mãe. Muitas são as nossas dificuldades. Mas eu quero te orientar, eu quero te lembrar que nós não estamos sozinhas nessa tarefa. Assim como as mães levavam os seus pequeninos até Jesus para que ele pudesse abençoá-lo, nós também podemos
contar com a bênção de Deus, com a orientação do Senhor. E o desejo do meu coração é que você possa começar, a partir de agora, a interceder pelo seu papel como mãe e a interceder por cada um dos seus filhos. Vamos orar juntas? Feche os seus olhos, assim como você está. Senhor Deus, que grande privilégio o Senhor nos deu de sermos mães, mas que grande desafio também. Por isso eu clamo a Ti, Pai Celeste, que o Senhor oriente a cada mãe. Queremos de fato e de verdade sermos cooperadoras contigo para levar os nossos filhos até o Senhor. Ensiná-los a amar ao Senhor acima de todas as coisas e serem testemunhas fiéis aonde quer que o Senhor os levar. Por favor, queremos pedir a unção do Teu Santo Espírito, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor pegue na nossa mão nessa caminhada e que possamos fazer exatamente a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus filhos.